Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já trabalhava naquele escritório fazia 3 anos. E quando chegava o fim de ano, o chefe promovia uma festinha, com fraternização entre os funcionários, com direito às brincadeiras, amigo secreto, etc. Sem contar que também dava férias coletivas de uma semana a todo mundo depois do Natal. Naquele ano não foi diferente. Lembro que foi feito o sorteio lá do amigo secreto. Eu tirei uma colega de quem gostava muito, de modo que foi até fácil escolher um presente. O Walter, o nosso chefe, tinha uma chácara ali em Almirante Tamandaré. Tinha não, tem ainda, né? E era sempre ali que as festas aconteciam. Tinha até uma piscina. E naturalmente ele liberava para todo mundo entrar. Como não tinha carro, acabei indo de carona com uma colega. Já tinha bastante gente. Quando eu cheguei, os colegas, as famílias dos funcionários, inclusive filhos, né? Algumas crianças, por exemplo, já estavam até brincando na piscina. Logo que chegamos, aconteceu uma coisa fora do itinerário, digamos assim. A não ser que eu tivesse entendido errado, não sei. Me pareceu que o Walter, meu chefe, tinha me passado uma cantada. Repito, na hora não tive nem a certeza absoluta, mas como ele nunca tinha dito nada parecido, eu achei que... Lembro que ele se aproximou, assim, a gente cumprimentou e ele, de repente, falou: "Nossa, você tá bonita hoje, hein, mano?" "Obrigada." O senhor é muito gentil." "Senhor não, por favor. Já falei que não gosto de ser chamado de senhor. Quem escuta pensa que eu sou algum velho." Ele falou aquilo e sorriu. Aí pediu que eu me sentisse em casa, me divertisse, deu assim mais uma olhada e foi embora conversar com outras pessoas. Eu chamava de senhor, mas não era nenhuma questão de idade, não. Mas de respeito, né? Era meu chefe, dono daquele escritório. Na verdade, ele era novo ainda, devia ter no máximo uns 45 anos. Enfim, como era um dia de festa, tratei de aproveitar. Eu depois notei outra coisa assim meio diferente, digamos. A esposa dele não estava ali na chácara. E pelas tantas, eu escutei um comentário entre alguns colegas sobre ela. Me aproximei de uma rodinha bem no momento em que uma colega falava: parece que eles se separaram. Todo mundo conhecia a esposa dele. Como eu entrei ali na conversa, fiquei sabendo que era justamente sobre ela que eles estavam falando. E sabe, me chamou aquilo a atenção, por quê? Porque nas festas anteriores, eu já tinha participado de 2, ela sempre participava. Se misturava com todo mundo, era uma mulher assim bem bacana. Tratava todo mundo de igual para igual. Enfim, de todo modo, aquilo não era da minha conta. Se o Walter e a esposa tinham brigado ou se separado, isso naturalmente que não me dizia respeito. Teve o almoço e logo depois fizemos a revelação lá do amigo secreto. Quem começou foi o chefe. E antes de revelar quem era seu amigo, ele fez um pequeno discurso, como sempre fazia, né? Agradecendo a presença de todo mundo, falou como tinha sido o desempenho da empresa naquele ano, né? Os desafios que nos esperavam no ano seguinte, até que no fim do discurso, ele fez uma pausa, olhou para alguns de nós e depois sorriu. Bom, vamos então ao nosso amigo secreto. Deixa ver. Olha, a pessoa que eu tirei já trabalha comigo há algum tempo. E enfim, não vou fazer muita onda, não vou fazer muito anúncio, queria chamá-la para receber o seu presente. Falou aquilo e de repente
olhou diretamente para mim. Vem cá, Manu, tirei você, vem. Fiquei surpresa, até porque realmente não esperava. Ele me deu um abraço, aliás, um abraço tão apertado, tão demorado, que quase me tirou o ar. E antes da gente se soltar, ele ainda soprou assim no meu ouvido. Nossa, que perfume gostoso que você está usando. Nessa hora eu sinceramente fiquei sem jeito. Até porque estava todo mundo olhando. Ninguém deve ter ouvido ele fazendo aquele elogio do meu perfume, mas com toda certeza todo mundo viu, até porque estava todo mundo olhando pra gente, né? Que ele cochichou alguma coisa no meu ouvido. Em resumo, peguei o presente, fiquei ali meio atarantada, meio encabulada. Depois foi a minha vez de revelar a minha amiga secreta, e assim sucessivamente. Enquanto a brincadeira seguia adiante, eu notei mais uma coisa que me deixou bem, digamos assim, agitada. Porque, além de tudo isso que já relatei, eu percebi que o Walter estava olhando para mim quase sempre que eu olhava na direção dele. Sabe, isso me chamou a atenção por quê? Porque aquilo nunca tinha acontecido. Nem nas festas que ele patrocinava ali, no final de ano, e nem na empresa. Aí, de repente, ele começa a me elogiar, depois elogia meu perfume. Aí, de repente, eu ali distraída, dou uma olhada pro lado, adivinha? Ele olhando para mim, fixamente. Sabe, eu não estava acostumada. Olhava pro lado dele e 90% das vezes ele estava de olho em mim. Não tirei nenhuma conclusão precipitada, é claro, né? Mas convenhamos. A gente que está acostumada numa situação, de repente a pessoa muda, começa a ter atitudes diferentes, você fica meio com o pé atrás, né? A festa continuou. Ficamos ali bebendo, conversando, rindo. Teve gente que também entrou na piscina. Já eu não entrei, até porque não tinha levado o traje de banho, né? Aliás, uma hora, o Walter se aproximou de mim e ficou ali, puxando o assunto. Perguntou se eu tinha gostado do presente, aí quis saber se eu não ia entrar na piscina. Falei que não tinha levado biquíni. Mas ele não se deu para chato. Ah, que nada. Entra de roupa mesmo. Com esse calor que tá fazendo aí. Sabe, era a primeira vez que ele conversava comigo naquele tom. Descontraído, todo simpático, todo cheio de elogios. Sabe, eu estava acostumada a tratar com ele assim, como ele sendo chefe. Né? Digamos, inclusive, que mais do que chefe, porque ele era uma pessoa bacana, como um amigo. Mas sabe, naquele dia, ele estava diferente. Pelas tantas, por exemplo, eu não consegui controlar minha curiosidade, e já que ele estava dando aquela abertura toda, eu perguntei. Então, desculpa, Walter, mas eu sei que não é da minha conta, mas cadê a tua esposa, a tua filha? Percebi que a expressão dele mudou. E ele então confirmou os comentários que eu tinha escutado. A gente se separou. Puxa vida, que pena, desculpa, eu sinto muito. Não, tá tudo bem. Já faz um tempo. Já deu até pra me acostumar. Mas e você, Manu? Não quis trazer o namorado? A festa era pra família toda, podia trazer o noivo. Eu sabia sim, mas é que eu não tenho namorado. Ele sorriu nessa hora. Quando eu falei que não tinha namorado, ele sorriu, visivelmente satisfeito. Olha, não sei, viu? Podia ser coisa da minha cabeça, mas eu fiquei com a nítida sensação de que ele estava com algum pensamento em relação a mim.
Só que ficou naquilo. Logo não sei quem se aproximou, pediu a atenção dele e eu aproveitei para sair de fininho. Só que teve o seguinte, não consegui mais desviar a atenção. E tinha horas que eu confesso, nossos olhares se encontravam, me fazendo sentir aquele tremor pelo corpo todo. Juro, eu até aquele momento, e olha que já fazia 3 anos, hein, que eu trabalhava naquela firma. Eu nunca tinha olhado para esse homem com alguma pretensão. Por tudo. Primeiro porque nunca tinha chamado a minha atenção de uma maneira particular. Segundo, para ele, meu chefe. Terceiro, porque era casado. Quer dizer, era cheio de motivo para eu nem me interessar. Na verdade, nem ele tinha me tratado e olhado para mim daquele modo, como estava olhando e tratando naquele momento. Mesmo assim, preferi pensar que fosse, sei lá, impressão minha. De todo modo, toda vez que a gente se olhava, eu sentia aquele tremor pelo corpo todo. Lembro que quando começou a escurecer, algumas pessoas foram se despedindo. Eu, naturalmente, fiquei na dependência da carona da minha amiga. Já tinha, inclusive, conversado com ela. Ela ficou de me avisar quando estivesse indo. Até que, pelas tantas, o Walter se aproximou. Começou a puxar assunto, até que perguntou: me diga uma coisa, Madu, você já tem carona para ir embora? Falei que sim. Que só estava esperando a Márcia me chamar, no que ele retrucou: olha, se vocês quiserem, podem pernoitar aqui, viu? Tem 3 quartos livres, avisa lá o pessoal. Aí vocês vão amanhã. Ele falou aquilo, mas ele mesmo deu o comunicado geral para a galera. Falou dos quartos que estavam livres e acrescentou que quem quisesse dormir ali era só se organizar. Teve um pessoal que gostou da ideia e resolveu dormir ali. Entre eles, a Márcia, minha amiga, ou seja, eu já não tinha carona para voltar. De modo que tive de ficar ali também. Só que, se eu disser que achei aquilo ruim, não estaria sendo sincero. Não achei ruim mesmo. Pelo contrário. Ainda tinha bastante bebida, carne pro churrasco, de modo que dava para continuar curtindo a festa até sabe Deus que horas. Pelas tantas, o Walter voltou, se aproximou de mim e me ofereceu um gole da bebida que ele estava tomando. Depois, aproveitou para falar: quer saber de uma coisa? Achei muito bom que você resolveu dormir aqui. Pois é, a minha carona resolveu ficar, né? Aí eu não tive opção. Olha, esse homem não saiu mais de perto de mim. Ficou engatando um assunto no outro, me fazendo um monte de perguntas, falando da vida dele também, coisas que inclusive eu nem perguntava. Não sei se foi por conta da bebida, porque nessas alturas dava para perceber que ele já estava meio alto. Mas ele estava tão solto. Repito, eu nunca tinha visto o Walter daquele jeito. Nunca. Na empresa, mesmo nas outras festas de que a gente tinha participado, nunca. Até elogios ele ficou fazendo. Não apenas em relação ao trabalho, lá no escritório, mas sabe, coisas assim bem pessoais. Uma hora, inclusive, ele chegou a dizer: você sabe que não dá para entender como que uma mulher como você não tem namorado, sabe? Ele sabia o que acontece com esses caras de hoje em dia. Mas uma mulher como eu, como assim? Como assim? Você é bonita, você é inteligente, se comporta bem em qualquer lugar. Hoje em dia é raro encontrar uma mulher assim, e que esteja disponível, né? A maioria já tem namorado, ou pior, já é casada. Ele fez aquele elogio e ficou me olhando fixamente durante algum tempo. Eu sinceramente me senti tão envolvida por aquele olhar que não consegui nem piscar. E juro,
Por um momento, pensei até que ele fosse me beijar, mesmo com toda aquele gente ali perto. Foi a impressão que me deu. Só que, naturalmente, ao contrário do que imaginei, não aconteceu nada. Para resumir, já era tarde quando aos poucos o pessoal que tinha resolvido ficar ali foi se recolhendo, inclusive eu. O Walter ficou ali até o fim. E quando eu fui me despedir dele, falando que estava cansado, com sono, ele disse: já? Não quer ficar mais um pouco? Deixa o pessoal se ajeitar lá no quarto. A gente fica aqui conversando um pouco mais, bem tranquilo. Será? Acho que não, sabe, Walter? O pessoal pode comentar depois. Comentar o quê? Imagine. Já não está fazendo nada de errado? Sabe quando você prevê o que está prestes a acontecer? Só se eu fosse muito boba naquelas alturas para não perceber que ele estava afim de mim. Até aquele momento eu estava na dúvida, mas sabe, o jeito como ele me olhou, aquele comentário que ele fez, de que não sabia o que se passava nos homens de hoje em dia, deixando uma mulher como eu ali, sabe, estava mais do que na cara. Só se eu fosse muito tonta mesmo, para não perceber. Eu nunca imaginei que aquilo fosse acontecer. Mas a verdade é que estava me sentindo atraída demais. Quando todo mundo foi para os quartos, ficamos nós dois a sós ali. Ele foi lá, preparou mais uma bebida pra gente, enquanto eu fiquei ali nervosa, pelo fato em si, sabe? Porque era uma coisa inusitada. Algo que eu não esperava que fosse acontecer. E fiquei ainda mais agitada quando ele me entregou a bebida. Mas assim que peguei o copo, ele ficou segurando a minha mão, fazendo um carinho assim na minha mão com os dedos, sabe? Repito, estava mais do que na cara o que ia acontecer. Eu não sabia ainda até que ponto a gente ia, mas estava mais do que claro o que ele queria comigo. Se havia alguma suspeita, e naquelas alturas nem havia, de que ele estava realmente afim de alguma coisa, elas teriam caído por terra, porque de repente ele se aproximou e falou: que sorriso maravilhoso que você tem. Nossa, você tem um sorriso tão lindo que chega até a me hipnotizar, sabia? Ele falou aquilo, deu assim uma olhada na direção dos quartos, talvez para ter certeza de que todo mundo realmente já tinha se recolhido. Aí se voltou para mim de novo. E aconteceu aquilo que eu já estava prevendo há muito tempo. Eu fiquei toda entregue quando ele se aproximou e me beijou. Quase deixei o copo cair no chão quando senti o toque da sua boca na minha. Ele me beijou com tanta paixão que parecia até que, sei lá, estava esperando aquilo há muito tempo. E foram tantos beijos que no final foi inevitável. Acabamos parando lá no quarto dele. Depois do amor adormecemos como se não houvesse um amanhã. Parecia um sonho. Parecia que não estava acontecendo de verdade. Meu Deus, até aquele momento, aquela festa, nunca na minha vida que eu tinha imaginado alguma coisa com esse homem, nunca. Acordei com o despertador do celular tocando às 6:30 da manhã, que era o horário em que eu costumava acordar. Olhei para minha volta e levei um susto, porque procurei por ele, né? Até porque me lembrei rapidamente que mas ele não estava. Eu estava sozinho na cama. As cenas do que tinha acontecido na noite anterior ficaram ali passando pela minha memória.
Pelo jeito, ele já tinha se levantado. Levantei também, mas não vi nem sombra dele. O pessoal ainda estava dormindo nos quartos. Fui lá para fora, também não tinha ninguém, também não vi o Walter, e fiquei ali refletindo. Até que de repente o caseiro se aproximou. Falou que o chefe tinha ido embora bem cedo, mas que tinha deixado a ordem para nos avisar que poderíamos ficar ali até o horário que a gente quisesse, que depois ele limparia a bagunça. Ali fiquei tão frustrada. Não imaginei que ele fosse agir assim depois da noite que passamos juntos. Fiquei me perguntando se ele tinha se arrependido, talvez. Sim, porque tem pessoa que faz uma coisa quando está sob o efeito da bebida, e ele estava. E depois, quando se lembra, se arrepende. Ou de repente, se tinha agido daquele modo, com medo de algum colega ter visto a gente junto, ou ficar sabendo de algum modo que tínhamos passado a noite ali juntos. Dava para entender o seu receio. Tinha se separado recentemente, sem contar que era o nosso chefe, né? Mas enfim, depois que todo mundo acordou, ninguém me falou nada. Apenas uma colega que perguntou onde que eu tinha dormido. Mas eu dei uma resposta qualquer e ficou tudo por isso mesmo. Pelo menos à primeira vista. Acho que ninguém desconfiou de que eu tivesse passado a noite toda com o Walter. O pior foi que tudo o que aconteceu não devia, mas mexeu comigo. Não consegui mais parar de pensar nesse homem, no amor gostoso que fizemos. O escritório ficou fechado durante 10 dias. Férias coletivas, que sempre aconteciam. E quer saber? Não sei o que aconteceu comigo. Não tive mais um segundo de sossego. Só lembrando do Walter, da gente lá naquela chácara. Eu não conseguia parar de me perguntar como seria depois que voltasse a trabalhar e ficasse frente a frente com ele de novo. Os dias foram passando e quando voltamos das férias, para minha desilusão, quando nos vimos de novo, ele se comportou de um jeito como se nada tivesse acontecido. Me cumprimentou daquele jeito de sempre, sério, assim, meio sisudo, inclusive. Deu um meio sorriso e acabou. Cheio de reservas. Não tocou no assunto em nenhum momento. Também fiquei na minha, claro, né? Não ia dar uma de oferecida. Mas confesso que fiquei bem desapontada. Imaginei que ele fosse me chamar para almoçar, ou pelo menos para conversar, mas não. Simplesmente não sei o que aconteceu. Foi como se nada tivesse rolado aquela noite lá na chácara. Nem um olhar, nem uma palavra, um gesto, nada. 2 meses se passaram e eu tenho me sentindo tão vazia, tão frustrada. Porque mesmo ele não tendo voltado para a esposa, nunca mais ele falou uma palavra, ou se aproximou de mim, fez um gesto, nada. Mesmo que eu não devesse pensar nisso, até porque, afinal de contas, sou uma mulher adulta, né? Mas não sei, isso me pegou tão de surpresa, tanto quanto a aproximação dele, lá na chácara. Porque eu esperava que pelo menos ele viesse conversar sobre o que aconteceu. Quem sabe até querendo repetir a dose. Mas repito, foi como se nada tivesse rolado. Só que rolou. Rolou. E eu estava lá. Mais do que isso, algo aqui dentro de mim se transformou. Não sei o que eu estou sentindo, viu? Mas me perturbou demais. Tanto que eu não consigo esquecer. Pode ter sido uma ilusão boba, passageira. Só que, sinceramente, não estou mais conseguindo lidar com isso. E o pior é que não tenho nem coragem de me aproximar e entrar no assunto com ele.
Tenho medo de ele pensar que eu estou cobrando alguma coisa. E essa história acabar não tendo um desdobramento. E, inclusive, complicar a minha situação no trabalho. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Que eu fosse me sentir do jeito como eu estou me sentindo. Coisa louca. Sabe? Perturbada. O tempo todo pensando naquilo. Sabe, eu até esse momento evitei dizer o que na verdade eu sei que é verdade, porque parece tão pueril vindo de uma mulher adulta como eu. É por isso que até esse momento eu evitei de falar, mas a grande verdade é que eu me apaixonei por esse homem. Jamais imaginei que isso pudesse acontecer, que eu fosse acabar me apaixonando por alguém que, pelo visto, só queria desfrutar de uma noite comigo. Preencher aquele seu momento de solidão. Sabe que coisa incrível. Mas a verdade é essa. Me apaixonei. Como se fosse uma adolescente deslumbrada. De 15 anos. Quem sabe 14. E o pior é que agora não consigo me livrar dessa tentação. Que mais do que paixão, se tornou uma fixação. Eu passo o dia todo nesse escritório pensando nele. No momento em que ele talvez vá se aproximar de mim, sinto vontade de falar, de dizer alguma coisa, de perguntar, mas tenho medo. Até quando vou viver assim, meu Deus? Nessa angústia. Sendo que lá no fundo eu sei. Ele só se aproximou por diversão. Por passatempo. Para preencher sua solidão eventual e nada mais. Eu é que deixei me levar. Eu é que me deixei conduzir até esse lugar do qual agora não consigo escapar. E por isso me pergunto todas as noites: que faço com essa paixão não correspondida, meu Deus? Que faço com esse sentimento bobo que nasceu dentro de mim?